Sejam bem-vindos ao Mesa para Três, o podcast onde exploramos o mundo das finanças pessoais, investimentos e empreendedorismo, sempre à mesa com convidados que fazem a diferença. Hoje temos connosco um convidado muito especial, Pedro Santos, fundador do projeto Ser Riquinho, uma iniciativa que tem ajudado inúmeras pessoas a transformar a sua relação com o dinheiro e a começarem a investir, colocando o dinheiro sempre a trabalhar para eles. Aos 25 anos, o Pedro encontrou-se numa situação financeira, digamos que desafiante. Com dívidas e sem poupanças, determinou que iria mudar o rumo da sua vida financeira. E em apenas 5 anos, não só liquidou as suas dívidas, como também começou a investir, atingindo atualmente mais de 50% do valor necessário para que precisa para atingir o bendito do FIRE. Hoje, através do Ser Riquinho, partilha o seu conhecimento e experiência, inspirando outras pessoas a seguirem um caminho semelhante. Prepare-se para uma conversa enriquecedora, onde abordaremos as estratégias de investimento e as perspectivas económicas para o ano de 2025. Puxe uma cadeira, junte-se a nós nesta Mesa para Três e muito bem-vindo, Pedro. Bem-vindo, Pedro. Ora, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Ora, Um brinde a nós. a nós. E ao vosso podcast também, não é? Que seja aqui um muito bem sucedido. Seja o primeiro. És o estreante. És o estreante, sem Pois é. dúvida. És o estreante. Pois é, pois é. Bem-vindo. Olha, vamos Obrigado. já aqui arrancar com a primeira pergunta. Daniel, começa E a primeira tu. pergunta que nós temos aqui preparado para ti, que é, Pedro, 2025 está no início, gravamos este podcast agora no início do ano e sabemos que os mercados estão sempre em evolução. O que estás a observar neste início de ano, e se tens alguma tese central sobre o que pode moldar o cenário económico de investimento nos próximos tempos? Então, está muita coisa a acontecer, não é? Quando nós estamos a gravar, muita coisa a acontecer. Donald Trump veio realmente para mudar as coisas, para o bem ou para o mal, realmente veio ter aqui um grande impacto. A nível económico já vimos muita coisa acontecer, de relações comerciais com o México, os seus parceiros, supostamente parceiros comerciais, já a coisa está meio tremida, não é? O México e o Canadá. Com a China também já se esperava, mas parece que ele está a ser aqui um bocadinho mais soft com a China do que aquilo que era perspectivado. Exato. Precisa deles, China, exatamente, é. e o Elon Musk também. E, portanto, está muita coisa a acontecer. Eu, com os meus investimentos, olha, a minha tese de investimento é muito, acho que cada vez é mais simplista, ou seja, eu há uns tempos tinha uma carteira com muitos e muitos ativos ali, com uns 20 ativos diferentes, e cada vez tenho vindo a criar uma carteira mais enxuta, com poucos, ali à volta dos 10, pouco mais de 10, mas que sejam boas empresas, que sejam, que já tenham passado por um grande histórico de resultados, de crescimento, e que eu consiga perspectivar que nos próximos tempos, nos próximos anos, elas também vão se manter com este ritmo de crescimento. Tenho mudado algumas coisas, tenho começado a olhar mais nos últimos meses para a inteligência artificial. Acho que era um pouco tolo da minha parte estar só focado nas grandes big techs, não é? Google, Microsoft, Meta, que era onde estava-me a focar. Tenho-me focado agora até mais em empresas como a Nvidia e outros do género, porque realmente é uma área que está-se a desenvolver muito rápido, a um ritmo muito crescente, e eu já me achava um tolo por não estar a investir na Nvidia, porque achava que o preço estava muito alto, etc. E eu há uns tempos atrás que decidi, não, tenho que entrar, porque mais vale tarde do que nunca, mas isto é para longo prazo. A realidade é que quando se fala sempre na questão do preço, e já agora pegando nisso, já aqui assim a talho de foice, quando se fala sempre nessa questão, e principalmente quando iniciamos a área dos investimentos, porque temos muita a tendência de falar da questão do valor justo e do valor intrínseco. A realidade é que eu, pelo menos, pergunto-me sempre, o que é isso do valor justo? Porque quando há uma perspectiva de crescimento a 10 e 15 anos, quer dizer, o preço que era barato há 5 anos atrás, hoje em dia pode ser um dos suportes, e portanto, hoje em dia até pode estar barato, não é? Portanto, é sempre uma coisa muito relativa, quando ainda existe, obviamente, margem
para crescer, que acredito que seja isso que estamos aqui. Sim, exatamente. Que estamos a falar. Essa questão da margem é muito pertinente, porque quando nós olhamos para um valor justo de uma Coca-Cola, de uma McDonald's, é claro que a perspectiva de crescimento não é assim tão grande como é destas empresas tecnológicas, não é? Tanto das Big Techs como dessas. A Nvidia também, obviamente, que já é uma grande Big Tech, não é? Então ainda vou deixar aqui cair nossa vida. Mais para o lado, não tem problema. Está ótimo. Mas sim, o que é caro tendo em vista o crescimento que elas vão ter, não é? Hoje, o potencial de crescimento. O potencial, não é? O potencial, exatamente. Hoje, os investidores estão dispostos a pagar um rácio de 40 vezes o lucro da Nvidia, só que se calhar justifica-se, não é? Portanto, se calhar ela daqui a 5 anos já vai estar com esses lucros trazidos a valor presente. Portanto, acho que é isso. Ou seja, há muitas empresas muito caras neste momento, mas é um caro que, se formos a ver, até nem é assim tão caro quanto isso e até pode ser um excelente investimento, sim. Olha, nessa medida, quando olhas para os próximos 5, 10 anos, já percebemos que a inteligência artificial faz parte aqui deste pacote, quais é que são as áreas que te parecem mais promissoras e que os investidores deveriam, pelo menos, não ignorar? Na inteligência artificial? Não só, já falaste de inteligência artificial, ou se existem mais áreas ou setores que achas que possam ser promissores nos próximos 5, 10 anos? Olha, então, de promissoras... Eu tenho olhado também muito agora nos últimos tempos, estado muito, uma coisa que eu nunca me via investir, sobretudo pela minha mulher, que vocês também conhecem, a Mariana, que ela é mais ambientalista e tal do que eu, e ela olha muito para a parte da ética nos investimentos. Comam, por favor. Eu acho que ela faz muito bem olhar para a ética. E foi ela que há uns tempos atrás não me deixou entrar, porque o portfólio é dos dois, não é? Investimos em família, mas só eu que giro, mas ela tem o sexto sentido, que me dá conselhos, que não me deixou investir na China, quando em 2020, 2021, tanto se falava da Alibaba e tantas outras que estavam a crescer imenso. Foi um hype gigante, sim. Eu não investi e na altura o sexto sentido dela veio-se a provar que estava certo. Ela sempre foi muito contra, e eu também, investir em combustíveis fósseis, portanto, em empresas ligadas à exploração de petróleo, no caso. O que é certo é que eu acho que também, se calhar, por causa do convívio com vocês, tenho visto mais numa ótica de onde é que está a ir o dinheiro, não é? E nós temos visto que... O rastro do dinheiro, não é? O rastro do dinheiro, como vocês dizem muito bem. Nós temos visto com estas tendências e com as políticas que Donald Trump promete que, claramente, os combustíveis fósseis vai ser uma das grandes apostas dos próximos anos, porque acho que é óbvio que Trump tinha que fazer isso, tendo em conta o protecionismo que ele está a criar aos Estados Unidos, não é? Então, se ele quer explorar ao máximo as matérias-primas, os bens que os Estados Unidos tão bem produzem, como o caso do petróleo, não é? Que são o maior produtor de petróleo do mundo, tem vindo a explorar aqui muito a questão das empresas ligadas aos combustíveis fósseis. Já partilhei também com amigos meus, com seguidores, a questão da bacia do Permiano, ao pé do Texas, não é? Penso eu, que é uma zona com muito petróleo para explorar, e há poucas empresas ainda ali realmente a explorarem essa zona, até porque é muito difícil perfurar. Os custos de exploração eram exatamente elevados. Exatamente, acho que é a técnica do fracking, não é? Para explorar, para partir a rocha. Na prática é fraturar as rochas para conseguir que se consiga depois fazer uma perfuração em profundidade mais fácil. E se notares, nos últimos anos tem havido uma alta concentração de grandes empresas norte-americanas de energia comprar empresas mais pequenas com licenças ou campos na zona, de forma a cavalgarem a corrida nessa parte de energia que está a ser, sem dúvida, que vai ser o futuro dos Estados Unidos. Sim, sem dúvida. E é isso. Nos últimos tempos comecei a investir em empresas de combustíveis fósseis, duas, também não vou aumentar a minha diversificação assim para tanto, mas duas que acho que faça sentido numa ótica daquilo que as políticas económicas e as políticas também que Trump está a querer para o país estão a seguir nesse sentido. Então, tenho investido por aí.
E não tenho assim alterado muito mais aquilo que é a minha tese de investimento. Continuo a olhar para as boas empresas, Microsoft, Google, que já há tantos anos que estão entre as maiores empresas do mundo, não é? De volume de mercado do mundo. Continuo com a minha tese de investimento nelas e a investir nelas. E depois o resto também se mantém. Continuo a investir em ETFs também, do SP500, ETFs mundial, ETFs também. Já desisti do investimento em energias renováveis por enquanto. Vocês têm uma tese diferente, também gostava de saber a vossa tese. Por enquanto estou a deixar a coisa ir, que o preço também tem caído muito e se continuar a cair melhor ainda, em termos de investidor, não é? Em termos de investimento a longo prazo. Também foi outra coisa que aprendi convosco há uns tempos, a questão da exploração espacial, não é? Que há muito por onde explorar lá em cima, cá na Terra parece que já exploraram o suficiente. Já sabes, a gente tem um viés relativamente a esse setor, porque é um viés, já agora só para fazer esse disclaimer, portanto nada do que a gente aqui está a dizer claro, é recomendação, mas pronto, eu e o Daniel falará, mas a gente comunga da mesma opinião. Nós temos um viés com o setor aeroespacial, a gente é um setor que acredita bastante, por várias teorias, mas depois temos aqui também um viés comportamental, porque é uma coisa que a gente temos um amor especial pela exploração do espaço e, portanto, temos tido aqui sempre, acabamos por nos controlar aqui um bocadinho um ao outro, para estarmos sempre aqui a debater, será que, porque sabemos que temos aqui um estado emocional de carinho face a este setor. Como tu sabes, a gente gosta bastante do setor e achamos que realmente é um dos setores a ter em conta nos próximos 5, 10 anos, sem dúvida. Ou até mais. Ou até mais. 20. Nesse sentido, eu acho que era importante, até porque há quem diga que nós estamos a viver aqui uma segunda corrida espacial, não é? Desta vez impulsionada aqui mais por empresas na área privada, desta questão da exploração do espaço. Como é que tu vês essa transição e o impacto nos mercados dessa transição? Portanto, nós, até há relativamente pouco tempo, há uns anos atrás, o espaço era unicamente explorado por empresas públicas, não é? Ou por Estados, pelos governos, e de há uns anos a esta parte, até por conta da NASA ter falido, esta é a realidade, estava praticamente falida, portanto houve um desinvestimento muito grande por parte dos Estados Unidos naquilo que era a NASA, e portanto isso também obrigou e criou aqui também uma oportunidade muito grande para as empresas privadas terem aqui espaço. Aliás, a SpaceX é o exemplo disso, é a primeira empresa privada a trabalhar para a NASA. Como é que tu vês essa transição e como é que isso pode impactar o mercado? Ou seja, na prática, quais é que são os riscos ou as oportunidades que podem existir aqui para os investidores, tendo em conta essa questão? Olha, tocaste num ponto interessante, que a NASA é uma empresa pública, não é? Federal, do Estado americano, e entraram estas empresas privadas, como a SpaceX e a Virgin, não é? A Blue Origin, sim. Blue Origin, exatamente, que é do mesmo dono. Que de facto são empresas privadas e que nós sabemos que a iniciativa privada consegue, em certos pontos, ter uma melhor gestão do que as empresas públicas, não é? E no caso nós vemos a SpaceX a reduzir em milhões de vezes aquilo que eram os custos da exploração espacial e eu vi um estudo há pouco tempo que neste momento para lançar um foguete a SpaceX gasta à volta dos 10 milhões de dólares, não é? À volta disso. E há uns anos atrás era 100 milhões, era uma coisa absurda. 80 milhões cada lançamento. Sim, cada lançamento. Portanto, lá está, tem vindo a reduzir os custos por causa de uma gestão eficiente, e isso obviamente que vai impulsionar, neste caso são empresas americanas, vai impulsionar os Estados Unidos nessa corrida espacial, porque é isso, o espaço sempre foi aqui uma guerra entre as grandes potências mundiais, não é? Tanto a Rússia, a antiga União Soviética, a China, os Estados Unidos, e de facto os Estados Unidos com esta ascensão do setor privado tem aqui ganho muito poder nesse aspecto. E não é só a questão da exploração, ir a Marte ou ir à Lua ou whatever, é mesmo a questão dos satélites, não é? Portanto, o facto de a SpaceX e o próprio Elon Musk já ter invadido praticamente ali a órbita terrestre com a Starlink. Starlink, exatamente, é uma coisa avassaladora, não é? Portanto, o que ele está a conseguir fazer em termos de dar internet e dar rede a povos tão isolados, não é?
no meio da África, as pessoas conseguem aceder à internet, que é uma coisa espetacular, e foi também ele que na altura salvou ali no início os ucranianos que ficaram sem rede, sem acesso à internet, salvou, entre aspas, com o acesso à Starlink. Isso também veio-se a provar que é mais um projeto vencedor de Elon Musk. Então, sim, acho que não é só a questão da exploração espacial como era a típica de antigamente, não é? De ir aos satélites e explorar os meteoritos e ir tentativa de ir a Marte, mas sim tudo aquilo que está na órbita, a orbitar por aí, pelo espaço. O espaço também teve uma primeira posição, não é? Quando houve a questão da exploração do espaço, também foi aqui uma posição geoestratégica, não é? Porque existe aqui, basicamente, os Estados temos a estratégia marítima, temos a estratégia aérea e também tínhamos aqui a estratégia da ocupação, ao fim e ao cabo, espacial, não é? Quem é que dominaria, ao fim e ao cabo, este mercado, ou quem é que iria dar cartas? Porquê? Porque acaba por ser uma posição estratégica de ataque também. A gente tem que ver que todas estas movimentações que acontecem muitas vezes no mundo não é só pura e simplesmente porque sim, não é? Tem obviamente objetivos estratégicos. E voltando agora inclusivamente aqui um bocadinho e pegando naquelas tuas palavras de Trump, e que Trump está a ter aqui uma política mais protecionista, o que me leva aqui a fazer uma questão, e já agora faço a questão aos dois, que é assim: nós estamos a falar de um Estado ou de uma potência que até agora se intitulava de liberal, e no entanto neste momento estamos a assistir a um presidente dos Estados Unidos, republicano, com políticas protecionistas, portanto, que são tudo menos liberais. Exato. Sim, podes começar. Bem, eu posso dizer que realmente as políticas neoliberais das últimas décadas, quer de governos republicanos, quer de governos democratas, em que as indústrias passaram dos Estados Unidos para a Ásia, para países da América do Sul, criou realmente problemas sociais, económicos e políticos no Rust Belt dos Estados Unidos, no norte, saída de dinheiro, saída de capital, saída de tecnologia, e Donald Trump acaba por ser a solução, o remédio, a medicação para colmatar essa falha que se tinha visto. E não é à toa que se tem visto nos últimos anos Estados democratas altamente industrializados que passaram a votar republicano. Porquê? Pela perda de trabalhadores, e cidades inteiras que viviam das indústrias são cidades fantasmas que simplesmente as fábricas passaram a estar na Ásia, e Donald Trump é a solução, pelo menos da classe trabalhadora, que era aquela classe que estava mais próxima dos democratas, que agora passou a estar próxima dos republicanos, porque realmente é preciso uma reindustrialização da América, e Donald Trump é a solução, pelo menos aparente, para voltar a trazer fábricas, a tecnologia e o conhecimento de volta de países asiáticos para os Estados Unidos. Vemos isso, por exemplo, no CHIPS Act, que foi assinado pelo anterior presidente Joe Biden, que é trazer as cadeias de abastecimento de chips para dentro dos Estados Unidos e ter uma cadeia de abastecimento mais próxima de casa e não tão longe, e ter aquelas disrupções. Não, numa situação também em termos geoestratégicos e geopolíticos complexos. Geopolíticos, obviamente. Que a qualquer momento pode haver uma ocupação de Taiwan por parte da China. A Coreia do Sul, a questão do Japão, a concentração excessiva da produção de chips que se vive atualmente no continente asiático é um perigo para a economia global, porque está só Taiwan, eu penso que os últimos dados apontavam como qualquer coisa como 60% da produção mundial de chips. Sim. Se acontecer alguma coisa, nem que seja um terremoto, vai impactar sem dúvida toda a base da economia mundial, que são desde satélites, a mísseis, a micro-ondas, a telemóveis, até brinquedos simples, hoje em dia usam um chip. E realmente Donald Trump não é como muita gente tenta passar, que é uma anomalia. Não, acaba por ser uma solução para um problema económico que se vive nos Estados Unidos. Até a própria Europa está neste momento com um plano, o PRR, é um plano de reindustrialização do continente europeu, e é aquilo que se vive
a Índia faz o mesmo, a Europa faz o mesmo, os Estados Unidos fazem o mesmo, e cada bloco económico tenta, de uma forma ou de outra, trazer o seu nacionalismo económico, porque é a palavra vigente hoje em dia. O liberalismo que nós vivemos durante as últimas décadas está morto, está em retração, e acredito que neste momento vive-se um maior peso de políticas nacionalistas e muito mais próximas. Mas isso deixa-me aqui uma questão, já agora mas antes de fazer a última questão, ouvir aqui o Pedro relativamente a esse tema. Não, eu por acaso ia fazer uma pergunta ao Daniel, que é, porquê que tu achas que a globalização deixou de fazer sentido? Quantas horas temos para falar sobre a globalização? Porque funcionou tão bem nesta década, no pós-crise financeira, não é? Até antes do Covid, até ali março de 2020, nós passámos aqui por uma década de uma globalização que acho que não víamos já desde os anos de antes de 1900, portanto, século XX, aliás, século XIX. Portanto, porquê que achas que de repente já não faz sentido a globalização? Eu acho que a pandemia há um antes pandemia e um pós a pandemia, e realmente criou um trauma que nem todas as economias, em toda a classe política, quando aqueles tempos que nós vivemos em 2020, que eram preciso máscaras, eram preciso computadores, eram preciso chips, e eles não chegavam porque havia barreiras à saída dos produtos, a pandemia foi realmente o ponto que marcou, ou foi o início de um fim de uma globalização que nós tínhamos assistido nas últimas décadas. E é também outra questão, que é, quando nós temos as nossas indústrias em casa, nós temos poder de negociação e temos mais poder, uma projeção de poder económico, político e militar diferente daquela que se vivia até então. E se tu notares que a produção de chips, por exemplo, a Índia, e eu falo sempre nos chips porque é a base da economia mundial, eu vi um dado há pouco tempo em que dizia que a China importa mais chips do que petróleo, em termos de volume, e só isso demonstra que os chips são a base da economia moderna. Sem isso, não há nada. E isso demonstra que realmente os países precisam ter fábricas perto de si para que as cadeias de abastecimento consigam ter o fluxo normal. E aquilo que nós vivemos ao longo de 2020, 2021 e mesmo 2022 foi uma disrupção completa, desde medicamentos, a chips, a carros, fábricas, tudo. Houve durante o ano 2021 e 2022 fábricas paradas porque não havia material que vinha, por exemplo, da China, da Índia, do Vietnã. Sim, as cadeias de disrupção, as cadeias de abastecimento tiveram uma disrupção astronómica. Não é à toa que o México passou a ser um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, substituindo a China. Porquê? Porque a política norte-americana passou a ser de as cadeias de abastecimento têm que estar perto de casa. Qualquer problema que haja, seja ele saúde pública, económica ou militar, estamos mais perto para aceder às peças, para aceder aos produtos que nós precisamos para a manutenção saudável da nossa economia. Mas aí também leva àquela questão, isso é só chamado nearshoring, não é? Aquilo que eles fizeram com os Estados Unidos, tanto ali América Latina, México, Canadá, e por isso também Donald Trump no anterior mandato criou aquele acordo comercial entre o México e o Canadá. E portanto houve aqui um grande boom até de países como o México, não é? Nos últimos anos, em termos de produtividade, em termos de economia, em termos económicos, e eu percebo a tese agora de Donald Trump de querer... A questão das tarifas eu não percebo. Eu percebo a questão do correio de droga que é feito, que é produzida na China, o fentanil, não é? É produzido na China e depois passa pelo México, e do México entra nos Estados Unidos e tem causado realmente aqui uma epidemia de droga nos Estados Unidos. Mas eu não percebo como é que uma tarifa por si só vai acabar com esse correio de droga. Isso é que ainda não me bateu certo na minha cabeça. Repara, as tarifas são uma questão negocial, e aquilo que nós vimos nos últimos dias foi... vai acabar por ser mais uma força de uma moeda de troca para se conseguir juntar as pessoas à mesa. Exatamente, para se conseguir. Aliás, não é por acaso que em menos de 48 horas de ele ter anunciado as tarifas em cima do México, que houve aqui um recuo ou uma folga, digamos assim, um atraso da aplicação das tarifas relativamente ao México. Porquê? Porque eles sabem, os Estados Unidos está altamente dependente de muitas coisas que passam pelo México e que são trazidas através até dos corredores marítimos do México. Portanto, eu acho que vai ser esta posição dos Estados Unidos, a mim parece-me que é muito mais uma posição
para tentar negociar novos acordos comerciais do que Sem propriamente para uma aplicação efetiva na prática, não é? Pois. Mas há aqui há um dado também que eu acho que é interessante, e ainda não o confirmei hoje, da história de já ter havido aqui um revés da China a dizer que também vai aplicar, entretanto, Sim, mais X, sim. também uma taxa de não sei, ainda não li essa notícia em detalhe, São mas tarifas a vários níveis. Sim. vários níveis, mas achei muito interessante, e é isso que eu agora gostava de ouvir a vossa opinião. Achei muito interessante esta alteração de postura em que nós temos um Estado neoliberal ou democrático, em que tem esta posição nada liberal, não é? Portanto, proteccionismo com aplicação de taxas comerciais, e temos a China, supostamente uma ditadura comunista, que diz que, ao contrário, portanto, não tem uma vingança direta do género, vou-vos aplicar já, e que diz ao contrário, nós vamos recorrer às instituições internacionais para reclamar daquilo que vocês estão a fazer, que supostamente é uma postura de um Estado de Direito. E portanto a minha questão que eu estou a querer colocar aqui é até que ponto aquilo que está a acontecer neste momento nos Estados Unidos e com a postura que os Estados Unidos, encabeçada pelo Donald Trump, nomeadamente também relativamente ao Canadá, é que o torna diferente de Putin. Polémico. Polémica, é isso que se quer. Sim, olha, não sei, eu não acompanho assim tanto a geopolítica para te conseguir dar essa resposta, mas Claro que ele ainda não ocupou ninguém, não é? sim. Mas já disse à boca cheia que o Canadá vai passar outra vez a ser, trazendo aqui outra vez a história até 1900 e troca o passo, não é? Quando houve a última tentativa de ocupação dos Estados Unidos lá ao Canadá. Portanto, ele está aqui a trazer aqui um revival, não é? Lá de... Acho que o Trump está eu também já ouvi isto, que é Trump está a querer atirar para a Lua para, na verdade, chegar às estrelas. Ou seja, ele está, por exemplo, a questão do investimento que os países têm que fazer na NATO, não é? Investimento em defesa, que faz parte daquilo que deveriam de investir na NATO, que era de os 2%. Os 2%, mas que ele acredita que deva ser de 5%, que é os Estados Unidos acho que fazem 3 e tal, e que querem chegar aos 5%, e portanto até Portugal, que faz parte da aliança, deva chegar pelo menos aos 3%. E Portugal está com 1,70%, 1,80% de investimento na defesa. Esse gráfico é muito interessante, não sei se vocês analisaram, que é assim, só os países que estão na fronteira com a Ucrânia e com a Rússia é que têm investimentos em defesa superiores a 2,5%, ou alguns até com 3%. Obviamente que é sobre o valor do PIB, portanto em valor real pode exato, pode até ser o mesmo que nós apliquemos, mas é muito engraçado ver esse mapa. Ainda há relativamente pouco tempo deu nas notícias, vi esse mapa, que é os países todos que estão ali na zona leste, estão todos são os que investem mais. E porquê? Porque estão a viver um conflito. Certo, não é? Sim, faz sentido. É muito interessante analisar do ponto de vista, lá está, estratégico, como é que os países se movimentam. Exatamente. De acordo com aquilo que se está a passar. Sim, no caso de Portugal está em paz, é um país mega pacífico. Não está em paz. Não está em paz porque se nós fazemos parte da Aliança Atlântica, certo, e se a Aliança Atlântica envia armas para um cenário de guerra diretamente, e nós já enviarmos equipamentos militares para o cenário de guerra na Ucrânia, nós não podemos estar em paz. Claro. Os políticos é que não gostam de dizer que estamos em guerra, mas vivemos um conflito. O princípio da Aliança Atlântica é ataca um, ataca todos, não é? Pronto. É o princípio do D'Artagnan. Mas agora voltamos àquela questão que é, e isto podíamos estar aqui horas a falar, aquelas sabotagens que se tem vivido no norte da Europa com cabos submarinos, tentativas de assassinato de políticos ou de líderes, por exemplo, até agora há pouco tempo foi descoberto uma tentativa de assassinato do CEO de uma das grandes empresas de armamento europeu. Até que ponto essas tentativas de sabotagem ou de assassinato não são uma declaração de guerra? Há essa questão dentro do seio da NATO, que é o ataque a um país tem que ser militar, tem que ser com um míssil, ou pode ser uma sabotagem, pode ser uma tentativa de assassinato de um político ou de alguém que tenha alguma influência, certo, naquele país. E realmente nós vemos que é esta questão do Donald Trump de aumentar os gastos na defesa, claramente tem a ver com questões de dinheiro, que os Estados Unidos querem deixar de dar tanto dinheiro para a NATO, mas também tem aqui algo
que é, nós estamos num período europeu mais tenso, ou o período mais tempo que se vive desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Portanto, o cenário militar, económico, político mudou desde 24 de fevereiro de 2022. Portanto, agora vamos ver, eu sei que está a haver agora negociações, ou pelo menos uma tentativa de negociação entre Putin e Donald Trump, vão-se eventualmente encontrar algures no continente europeu e vão decidir alguma coisa. Mas a minha opinião é que realmente vivemos num período de guerra, e não é à toa que a Marinha Portuguesa nos últimos anos, ou nos últimos 2 anos, tem aumentado em mais de 100% a cada ano o número de navios russos militares que estão ao largo da costa portuguesa. Portanto, há aqui questões que foram alteradas há um antes de 2022 e há um depois de 2022. Olha, nesse sentido, Pedro, tendo em conta este cenário macroeconómico e geopolítico que nós estamos a viver no mundo, aliás, nós estamos lá está, desde a Segunda Guerra Mundial que não se vivia tantos conflitos no mundo, não é? E quando falamos no mundo não é só na Euroásia, estamos a falar também que estamos prestes a poder assistir a uma nova guerra complexa no continente africano, ali com a questão do Congo. Portanto, estamos com vários conflitos mundiais. A minha pergunta é: como é que se prepara uma carteira para períodos catastróficos? Olha, bem, isso é uma questão que muitos investidores nunca se vão preparar para esses períodos catastróficos, não é? Acham que o mercado vai ser sempre como estes últimos 2 anos, em que o ano passado o S&P 500 subiu 23%, em 2023 subiu uns 30%, uma coisa assim. Ou seja, muitos que começaram agora nestes últimos anos acham que a coisa vai ser sempre a subir, mas de facto estamos já desde 2022, como tu falaste, Daniela, muito bem, que a nível geopolítico e macroeconómico estamos aqui a passar por momentos muito turbulentos, e uma eventual crise vai haver, uma crise à séria nos mercados, como já não assistimos desde aquela não foi pequena queda, mas foi uma queda intensa em pouco tempo, que foi a do Covid, não é? Em que o mercado caiu 30 e tal %, mas já não vemos algo grande desde 2008, 2009, em que, por causa da crise financeira, realmente o mercado teve ali uma grande queda. Então os investidores acham que vai ser sempre a subir, investem todo o seu capital só em ações, só em tecnológicas, e depois quando a coisa cai 2, 3%, já ficam em pânico, isto não para de cair, já o meu património está aqui a desvalorizar tanto, o que é que eu devo fazer? Se calhar vou já vender tudo antes que isto caia mais, e depois vou comprar a seguir quando a coisa descer tudo. Portanto, não há essa preparação, de facto. Eu defendo sempre, e é aquilo que eu faço desde sempre nos meus investimentos, que é temos de ter uma carteira montada tanto para o bem como para o mal. Para o bem, termos essa parte mais arriscada, mais, por exemplo, eu invisto nas tais tecnológicas, nas Nvidias da vida e tudo mais, com vista em crescimento económico, eu poder me beneficiar com isso. Mas também tenho uma componente mais segura da minha carteira, em que quando houver esse impacto, eu estou de certa forma protegido, porque tenho o meu capital, uma parte em ouro, outra parte em tesouro dos Estados Unidos, em redes que também de certa forma nos ajudam a combater o impacto da inflação. Ou seja, tenho a minha parte arriscada e a minha parte mais conservadora, em que quando houver essas possíveis quedas nos mercados, a parte mais arriscada, portanto as ações caem e vão ter ali um belo prejuízo, mas por outro lado posso ter aqui o meu ouro a contrabalançar, não é? Fazer aqui um contrapeso, as minhas obrigações do tesouro também podem fazer este contrapeso, ou seja, posso perder por um lado mas ganhar por outro, ou seja, fico protegido contra essas eventuais quedas, e é isso que temos que ter em consideração, que a economia passa por ciclos, os mercados passam por ciclos, que não vamos conseguir ter sempre grandes rentabilidades todos os anos dos investimentos. Uns anos vamos ter mais, outros anos vamos ter menos, uns anos positivos, outros anos negativos, mas se tivermos uma carteira bem protegida, a longo prazo, a nossa performance, não é? A nossa rentabilidade da nossa carteira vai ser certamente bastante positiva se encararmos isto como um jogo de longo prazo e não só ver o que é que está a acontecer hoje e amanhã, e como é que vai ser, e o que é que eu faço agora, vou comprar agora e vendo amanhã. Portanto, temos que ter este horizonte de longo prazo bem defendido, bem protegido. Sim. Mas aqui uma questão, achas mais importante saber escolher que ativos comprar numa situação de queda, ou ter uma melhor gestão emocional? É que estavas aqui a falar que muitos investidores, e eu recebo sempre essas mensagens, que basta cair a algo 2, 3, 4, 5%, é logo mensagens. É para vender? É para fazer o quê?
E muitas vezes eu digo, é melhor estudar e preparar a parte emocional psicológica do que saber realmente que ativos temos que ter em carteira. Na tua opinião, achas que é mais importante a gestão emocional ou saber escolher que ativos ter em carteira? Sim, olha, é um mix dos dois, obviamente, não é? Mas talvez, se tivéssemos aqui que dar uma percentagem de importância a cada um, diria que 70% para a parte da gestão emocional. Sim, 70-80% para a parte da gestão emocional. Porque é tão importantíssimo, lá está a parte técnica de ir acompanhando os ativos e perceber, saber ler demonstrações de resultados e balanços e fluxo de caixa. Isso é importantíssimo, não é? Se queremos ter resultados acima da média, temos também que ter um conhecimento acima da média, não é? Mas também temos que ter uma capacidade emocional acima da média, porque quando tudo vai vender, nós temos que fazer o contrário, não é? Irmos contra o sentimento da manada, que é, está tudo a vender, eu vou comprar, está tudo a comprar, eu ou vou aqui parar, estar mais quieto, ou até vou vender. Pois também é um bocadinho essa questão. Fizeste agora aí num ponto que para mim é relevante, porque hoje em dia também se fala muito dessa questão e em termos de princípio, eu acho que obviamente está correto, não é? Portanto, a história do ir contra a corrente e se toda a gente está a vender, se calhar está numa altura boa de comprar. Mas também se está a generalizar demasiado essa questão, não é? É de que está tudo a cair, por isso de certeza que é a altura para comprar. Pode não ser assim. Sim, também. Não é? É que às vezes a gente também tem que ter um bocado essa noção que é assim, pode não ser a altura, pode ser a altura de pura e simplesmente esperar. Não é? De perceber e ter, lá está, ter o conhecimento necessário e a inteligência emocional necessária para perceber se, estou numa fase em que ainda tenho que esperar que caia mais, e vai haver realmente oportunidades, ou isto realmente estamos aqui a assistir a uma rotação de estratégia mundial e de políticas mundiais que podem então afetar os negócios que eu tenho em carteira, não é? Porque às vezes também é um bocadinho isto, não é só porque simplesmente está a cair que eu vou comprar, porque pode haver, ainda há bocado falámos, vai haver um desinvestimento muito grande por parte dos Estados Unidos naquilo que são as renováveis. Portanto, isso para quem pode ser uma oportunidade para quem investe a muito, muito longo prazo, porque obviamente isto não vai ser eterno e portanto vamos ter que retomar até por conta do aquecimento global, que não é só uma miragem, ele é real, ele existe. Ou será que estamos numa fase em que, lá está, se estivermos aqui numa carteira ou numa altura em que estamos a falar se calhar de carteiras aqui a 10, 15 anos, em que se calhar sim, em que se calhar eu tenho que repensar que não faz sentido se calhar eu ter ativos nesse setor, porque vai haver um desinvestimento muito grande nessa área. Ou seja, não estou a dizer nem que sim nem que não, estou só a dizer que nem sempre as quedas fazem com que nós tenhamos que comprar. Às vezes temos que esperar, perceber quais são as movimentações. Não sei se concordas com esse pensamento ou não. Sem dúvida, sim. Nos últimos anos também, boa parte do meu orçamento mensal que eu tenho para investimentos tem sido para esperar. Como estamos aqui a falar, não tem sido sempre a investir, porque neste momento até nem acho que haja assim tanto valor, tantas oportunidades no mercado. Estavam muito caras, estavam caríssimas as ações em termos que se a gente fosse fazer o valor justo, os múltiplos, não é? Sim, exatamente. Então muito do meu orçamento tem sido para estar parado em caixa, não está parado à ordem, sim, está parado, não está rentabilizado em bons ativos, está assim à espera de oportunidades e mesmo com estas quedas houve agora 2% do mercado, 3%, obviamente que é uma queda, mas não é por aí que as coisas ficam, houve uma grande correção e que é a altura de comprar, também não é essa a tendência de num dia em que haja assim uma queda de 2 ou 3% que vou ter que ir atrás e comprar contra o ritmo da manada, não é? E daí ser tão importante aliar a parte técnica com a parte mental, não é? Nós percebermos tecnicamente quando é que faz sentido haver esse contracorrente, não é? Portanto, pode uma queda de 10% representar já uma boa oportunidade ou não. Como o Warren Buffett disse na altura da pandemia de 2020, que ele foi muito criticado, entre aspas, acho difícil ou absurdo criticar-se Warren Buffett, não é? Mas houve muitos críticos, analistas a falarem da falta de investimento dele na altura em que o mercado caiu os tais 30 e tal por cento ali em março, abril de 2020, e ele na Berkshire pouco ou nada investiu do dinheirão que tinha em caixa, não é? Que já tinha ali muitos e muitos bilhões em caixa. De facto, aquilo que ele disse foi que, olha, eu não invisto porque ainda não encontro valor o suficiente, ou seja, acho que caiu, houve uma queda, mas que não houve a queda suficiente para eu entrar. Porque ele tem a parte emocional já de muitos e muitos anos de investimento, muita experiência, e a parte técnica que sabe muito daquilo que está a fazer. Então, caiu, mas não caiu o suficiente. Por isso, sim, acho que nem sempre nós devemos ir contra essa tendência, mas temos que aliar a técnica com o mental.
É assim, é porque não fazer nada também é uma decisão. É uma decisão, isso é Exatamente. muito importante também se dizer. Bom, o Pedro deu-me aqui a deixa para a pergunta final. Queres tu fazer? Pode ser. Da final, qual é que é aqui? Que é do Warren Buffett. Que a Warren Buffett diz: Pedro, nós sabemos que és um grande defensor da máxima do Warren Buffett, que é never bet against America. E olhando para a história, é inegável que os Estados Unidos sempre souberam reinventar-se e manter a sua liderança e económica e até a nível de tecnologia. Mas, por outro lado, nenhum império dura para sempre. Na tua visão, acreditas que os Estados Unidos vão continuar a ser a principal potência económica e o melhor mercado para investir nos próximos anos? Olha, eu acho que ainda não há indicações que digam o contrário, pelo menos naquilo que eu vejo e que analiso. Eu acho que a China tem vindo a ganhar aqui muito espaço no mercado mundial. Em termos económicos, sim. Em todos os outros termos, eu penso que não é? Existe aqui uma série de fatores para realmente um país... Aliás, a China nem sequer está ainda no grupo dos países desenvolvidos, porque ainda lhe falta ali as questões sociais, justiça e tudo mais, e de igualdade, portanto, uma série de fatores que ainda não fazem da China um país sequer no grupo dos desenvolvidos. Então, os Estados Unidos ainda têm toda a sua potência, o dólar ainda é claramente a moeda de reserva mundial, a moeda que dá o poder aos Estados Unidos de controlar os mares e controlar também o que são o comércio marítimo mundial, e não vejo isso, e agora com Donald Trump muito menos, não é? Eu acho que passámos aqui por um período de uns Estados Unidos meio parado paradinho, não é? Com Joe Biden, que podia ter feito muito mais do que aquilo que fez a nível de relações internacionais, a nível também das guerras que se foram fazendo, acho que os Estados Unidos estavam a ir por um caminho obscuro, não é? Um caminho muito cinzento. O wokeismo acho que estava também já em níveis já consideravelmente obscuros, e portanto eu acho que Donald Trump está a tentar fazer aquilo que ele acha melhor. Se é tudo positivo ou não, isso só o tempo dirá. Mas eu acho que os Estados Unidos, sim, continuam com as grandes potências a nível empresarial. Estamos agora a ver aqui um bocadinho de batalha na inteligência artificial entre a China e os Estados Unidos, mas acho que não é caso para todo este alarido. Sim. Que não é nenhum alarme. Exatamente. Acho que eles ainda estão tão à frente e têm tantas empresas que foi ali pelo menos na minha opinião, foi um mero susto que os investidores apanharam, mas acho que ainda estão muito à frente e não vejo nenhum país, nem a China, nem a Rússia, nem pouco mais ou menos, ocuparem este império que os Estados Unidos criaram. Bom, nos próximos tempos, os próximos anos, não é? Futuro próximo, que venha a ser a terceira economia e não a primeira, como até agora. Pedro, foi um prazer ter-te aqui. Ora, esse prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Foi um gosto ter-te aqui. Trouxeste, sem dúvida, aqui insights valiosos. Aqui deixarmos também aqui à nossa audiência este outlook para 2025. Espero encontrar-te mais vezes aqui nesta nossa mesa para três. Olha, muito bom, que a vida e estava espetacular. Mais um brinde. Um brinde. Olha, muito obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigado. Para quem nos ouve, este episódio foi um convite a pensar no futuro com estratégia. Se gostaram deste episódio, subscrevam o canal, partilhem os vossos comentários e fiquem atentos, porque na mesa para três vamos continuar a construir algo maior. O mundo das finanças e dos negócios está em plena transformação, pois existe um novo ecossistema a surgir. Até ao próximo episódio. Fiquem bem. Tchau.